Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 22 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Alegrando-se na Ressurreição. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos capítulo 15, do verso 42 ao 47. Aqui, o evangelista Marcos escreveu o seguinte: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Os 4 evangelhos dizem que Jesus morreu no dia da preparação, e vemos isso claramente em Mateus capítulo 27, verso 62, Marcos 15, verso 42, que inclusive acabamos de ler, Lucas 23, verso 54, João capítulo 19, nos versos 14, 31 e 42. A maioria dos comentaristas entende que essa é uma referência ao período que vai do pôr do sol de quinta-feira ao pôr do sol de sexta-feira. Jesus morreu no fim da tarde de sexta-feira e foi sepultado antes do pôr do sol. No sábado, o Senhor descansou na sepultura e os discípulos fizeram o mesmo, conforme Lucas capítulo 23, verso 56 escreve. Essa seria uma declaração bastante estranha se Jesus tivesse diminuído, pelo menos na mente de seus seguidores, a obrigação de guardar o 4º mandamento. No sábado à noite, as mulheres compraram especiarias e no domingo, de manhã, foram ao túmulo com o desejo de completar o processo típico de sepultamento. Contudo, evidentemente, Jesus não estava lá. Já no 2º século depois de Cristo, muitos cristãos viam significado no fato de Jesus ter ressuscitado no domingo. E para muitos, isso acabou se tornando a base para a santificação desse dia. Mas é isso que o Novo Testamento ensina? Colossenses capítulo 2, do verso 10 ao 12, traz essa informação. Preste bem atenção. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Entenda uma coisa, não há sequer um verso na Bíblia sugerindo a santificação do domingo como memorial da ressurreição. Conforme esse texto que acabamos de ler, Colossenses 2, do verso 10 ao 12, especialmente o 12, o memorial da ressurreição é o batismo. Romanos 6, verso 4 diz o seguinte: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Portanto, de acordo com a Bíblia, o domingo não é o memorial da ressurreição. O memorial da ressurreição é o batismo. Apesar da teologia equivocada a respeito do domingo, devemos nos alegrar na ressurreição de Jesus, ocorrida nesse dia. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre a morte e, em sua ressurreição, obtemos a certeza de nossa própria ressurreição. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. E o texto de hoje é Lucas, capítulo 10. Que Deus te abençoe muito e Ele nos concedendo a permissão amanhã, continuaremos o nosso estudo. Até lá!
O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.